Bem-vindos ao canal Teólogo da NET. Eu sou o professor Tiago Santos e estou aqui para responder mais uma pergunta bíblica. Over the horizon. A pergunta foi enviada pelo canal Projeto Lâmpada de Deus e ele quer saber, o nosso querido responsável por esse canal, quantos batismos existem, segundo a Bíblia Sagrada. Vamos primeiramente dissecar o texto de Mateus capítulo 28, versículo 19. Entendemos que na seguinte passagem referida aqui, para que eu possa trazer a resposta, nós estamos lidando ali com um texto de despedida, exatamente. Jesus, ele ressuscita, Jesus, ele aparece aos discípulos, Jesus dá as últimas instruções ao grupo dos seus apóstolos e seguidores, e ele está deixando os fundamentos para que a igreja possa prosseguir com a missão do Evangelho. Agora, não é só o batismo que é essencial dentro desse texto. Nós enxergamos que antes do batismo era necessário ensinar, era necessário fazer o discípulo, produzir o discípulo, trabalhar o discípulo, formar o discípulo e em seguida se batizava. Essa passagem tem um link, tem uma conexão com a passagem de Marcos, capítulo 16, versículo 16, onde está escrito, Jesus se refere e diz, está escrito ali em Marcos 16, está escrito, quem crer e for batizado será salvo. Primeiro se crê, depois é batizado. O batismo só é uma simbologia, só é algo simbólico, porque o verdadeiro nascimento acontece dentro da pessoa quando essa pessoa crê, acredita no Senhor. Bom, fizemos uma rápida leitura de Mateus 28, 19, entendendo do que se tratava, em que situação Jesus declarou aquelas palavras. Agora vamos adentrar na questão do batismo, entender se Jesus estava falando de vários batismos, quando ele disse batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois linkar lá com Atos 8,16, entendendo que há só um batismo, batizando só em nome de Jesus. Agora vai entrar a resposta. Não quer dizer que existem vários batismos quando Jesus ele vai dizer para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, na verdade, se evoca a Trindade. Esse texto está se tratando da Trindade. A comunidade de Mateus, onde o texto foi produzido, já entendia que o Senhor Deus é trino. São três pessoas distintas, totalizando em uma só no Deus eterno. Esse texto está falando da essência de Deus, está falando da totalidade de Deus. Não quer dizer que existem três batismos, o batismo em nome do Pai, o batismo em nome do Filho, o batismo em nome do Espírito Santo. De jeito nenhum, é um batismo só. Aqui se trata da essência. Agora, por que então a igreja só batizava em nome de Jesus, como foi citado Atos 28, capítulo 8, versículo 16? A forma aqui é diferente. Como eu pesquisei e consegui garimpar um texto de um pastor amigo chamado Ayrton Costa, aonde eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você pode ler depois o texto do pastor Ayrton Costa, e ele vai falar que a igreja estava realizando o batismo aqui, parece, quando a gente faz essa leitura, da forma diferente que Jesus falou, que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja só estava batizando em nome de Jesus. A forma parecia diferente, parece diferente, mas a essência é a mesma, porque eu peguei aqui o texto da carta que Paulo escreve à igreja de Colosso, aos Colossenses, capítulo 2, versículo 19, Paulo escreveu, cuidado que ninguém vos tenha a arredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele, está falando em Jesus, habita
corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois fizeram um batismo, batizando somente em nome de Jesus, a essência é a mesma. Não existem dois batismos aqui, um tipo de batismo, né, lendo Mateus 28:19, e o outro tipo de batismo lendo Atos 8:16. É um batismo só. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, ali no capítulo 5, que há um só batismo, há uma só fé, há um só batismo em Cristo, há um só batismo essencial, há um só batismo salvador, o batismo que é feito em Cristo Jesus, crendo no sacrifício de Jesus. Agora, a forma do batismo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus, não vai divergir, não vai tirar a essência do batismo, porque o Jesus é o próprio Deus. Jesus tem a essência do Pai e do Filho, tem a essência do Pai, do Espírito Santo e do Filho. Nele habita corporalmente toda a essência. Só há um batismo em Cristo. Só há um batismo em Cristo quando comparamos a como foi citado pelo canal Lâmpada de Deus, Mateus 28:19 e Atos 8:16. Aqui não tem dois batismos, não. É um batismo só. Só existe um batismo quando comparamos essas duas passagens. Agora, ainda falando sobre batismo, é lógico que nós entendemos lá no Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus ele conversa com Nicodemos, ali precisamente no versículo 5, Jesus vai falar para Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja, nascimento da água e do Espírito. Aqui nós já entendemos como o batismo também no Espírito Santo. Dois batismos, na água e no Espírito. Já tem dois batismos aqui quando nós lemos João 3,16. Mas voltando a falar da pergunta que foi mandada pelo Projeto de Deus, comparando as duas passagens de Mateus e Atos, só existe um batismo, tá bom? Espero que eu tenha conseguido aqui responder, sanar a dúvida, e caso não saneie a dúvida, deixa nos comentários, eu volto a gravar, eu posso aqui ainda, a gente continuar debatendo isso aqui no canal. Tá bom, pessoal? Eu fecho por aqui, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.